Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Nós vamos retomar as nossas aulas de uma maneira um pouco diferente, mas com muito aprendizado. E contando que em breve estaremos juntos novamente. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para esclarecer, é só perguntar, ok? Vamos começar então. Vamos retomar alguns conceitos sobre o movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado é descrito por duas características importantes. A primeira é que a velocidade é variável, ou seja, ela varia com o tempo. E a segunda é que a aceleração é constante. Vamos analisar este exemplo ilustrado por um móvel se deslocando ao longo de uma trajetória retilínea em alguns instantes de tempo. Então, nós temos que o móvel parte do repouso no instante t igual a zero. Depois de 1 segundo, sua velocidade aumentou para 3 metros por segundo. Depois de 2 segundos, sua velocidade aumentou para 6 metros por segundo. Depois de 3 segundos, aumentou para 9 metros por segundo. Então, podemos observar que a taxa de variação da velocidade é de 3 metros por segundo a cada segundo. Então, a aceleração deste móvel é de 3 metros por segundo ao quadrado. Retomando, então, a definição de aceleração, que é a taxa de variação da velocidade com o tempo, nós podemos determinar a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Então, a aceleração é ΔV por ΔT, delta é variação, considerando que a velocidade inicial, V0, é para o instante t igual a zero, e a velocidade V é a velocidade associada com o instante t, podemos reescrever a aceleração média da seguinte forma: V menos V0 dividido por t menos zero. Passando t, t menos zero igual a t, passando t multiplicando, nós podemos reescrever a equação da aceleração média da forma v igual a v0 mais a t, que é a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. V é a velocidade em um determinado instante de tempo t, v0 é a velocidade inicial, e a é a aceleração de um móvel, de um corpo que está sendo estudado. Continuando nosso estudo sobre movimento uniformemente variado, e sabendo que a aceleração é uma característica desse movimento, ela ser constante, nós temos que a velocidade varia linearmente com o tempo. Isso foi observado através da análise da função horária da velocidade, v igual a v0 mais a t. Podemos ilustrar essa variação em um gráfico de velocidade versus tempo. A equação está sendo analisada, é uma equação do primeiro grau, então o gráfico é uma reta, em que no instante inicial t igual a zero, a velocidade é v0, no instante posterior de tempo t, a velocidade associada é v. A área sob a curva nos traz a informação de deslocamento escalar, ΔS. Calculando essa área, que é a área de um trapézio, nós obtemos que ΔS sobre ΔT é igual a V mais V0 sobre 2. E chegamos à conclusão que a velocidade média para o movimento uniformemente variado é igual à média aritmética entre a velocidade inicial e a velocidade final. De uma maneira geral, podemos escrever que a velocidade média é a média aritmética das velocidades entre dois instantes quaisquer de tempo. Por exemplo,
considerando o instante inicial T1, associado a esse instante de tempo, nós temos a velocidade V1. E um instante posterior, T2, nós temos que a velocidade associada a esse instante de tempo é T2. Então, podemos escrever que a velocidade média é a média aritmética das velocidades entre dois instantes quaisquer de tempo. Determinamos também a função horária dos espaços. Δs é V0 vezes t, mais at² sobre 2, e substituindo que ΔS é S menos S0, podemos escrever que S é igual a S0 mais V0t mais at² sobre 2. A posição S para um determinado instante de t desse móvel é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, com a função horária dos espaços, podemos determinar a posição do móvel para qualquer instante de tempo. Associando a função horária da velocidade com a função horária dos espaços, nós temos a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é uma equação independente do tempo que permite determinar a velocidade de um móvel a partir da velocidade inicial, da aceleração e do deslocamento escalar, certo? Definindo, então, ou melhor, relembrando as equações do movimento uniformemente variado, nós podemos estudar a queda livre dos corpos. A queda livre foi demonstrada experimentalmente por Galileu Galilei. Na Grécia Antiga, Aristóteles explicava que os corpos se movimentavam com uma tendência natural e que os mais pesados eram atraídos em direção ao centro da Terra, e quanto mais pesado esse corpo, mais rapidamente ele caía e chegava mais rápido ao Sol. Então, Aristóteles explicava que os corpos mais pesados chegavam primeiro ao solo e os corpos mais leves demoravam mais para chegar ao solo. Os ensinamentos de Aristóteles permaneceram por muito tempo, até que Galileu Galilei, por meio de experimentos, confrontou a doutrina aristotélica e demonstrou que dois corpos soltos simultaneamente de uma mesma altura chegam juntos ao solo, com a mesma velocidade, e essa queda independe da massa e do formato dos corpos. Muitos problemas práticos envolvem queda dos corpos, que caem livremente sob influência da aceleração gravitacional. Para demonstrar e estudar a queda livre, que foi determinada por Galileu Galilei, nós devemos desprezar a resistência do ar. Historiadores dizem que Galileu Galilei realizou seus experimentos no alto da Torre de Pisa. Ele abandonou dois corpos, um mais leve e um mais pesado, do alto da Torre de Pisa, e conseguiu demonstrar experimentalmente a queda livre. Mas muitos questionam esse fato e afirmam que Galileu Galilei não conseguiu demonstrar tal experimento. E nós sabemos que no alto da Torre de Pisa, nós temos a influência da resistência do ar. Se abandonar dois corpos, a resistência do ar influencia a queda desses corpos. Mas Galileu Galilei descreveu a queda livre considerando que os corpos caíam acelerados de uma determinada altura, sob influência da aceleração da gravidade, e essa queda acontecia quando se desprezava a existência do ar. Então, nós vamos determinar as equações
que permitem estudar o movimento de queda livre, baseado no fato evidenciado por Galileu Galilei, certo? Então, nós vamos considerar que a aceleração da gravidade, ela varia conforme o planeta, ou seja, dependendo do planeta que eu estou estudando a queda livre, a gravidade local varia, a aceleração da gravidade para a próxima superfície da Terra é um valor, próxima superfície de Marte é outro valor, e depende do planeta em que nós estamos analisando a queda, próxima à sua superfície. Próxima à superfície da Terra, nós temos que a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por que eu disse aproximadamente? Porque a gravidade varia com a latitude e altitude. E esse valor é aproximado, certo? Para facilitar os cálculos, nós vamos considerar nos exercícios que a gravidade próxima à superfície da Terra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E como o movimento de queda livre é um movimento vertical com aceleração constante, aceleração essa que é a aceleração gravitacional, nós vamos adotar para estudo da queda livre as equações do movimento uniformemente variado e fazer A igual a G, certo? Então vamos lá. A primeira equação que nós temos é a do deslocamento escalar. ΔS é V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. A queda livre é um movimento vertical em que um corpo é abandonado de uma determinada altura. Quando ele é abandonado, significa que a velocidade inicial é igual a zero. E ele cai sob ação da gravidade local. Lembrando sempre que devemos desprezar a resistência do ar. Então, podemos reescrever a equação do movimento uniformemente variado para a queda livre, substituindo V0 igual a zero, já que o corpo é abandonado de uma determinada altura, nós podemos reescrever. O deslocamento é vertical, então, para a queda livre, esse deslocamento vertical nós chamamos de h, a aceleração da gravidade, vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, a altura de queda é igual a aceleração da gravidade vezes tempo de queda ao quadrado sobre 2. Podemos reescrever também a equação da velocidade. Substituindo V0 igual a zero, nós temos que a velocidade de queda, que é a velocidade com que o corpo chega ao solo imediatamente antes de tocar o solo, é igual à aceleração da gravidade vezes tempo de queda. E a equação de Torricelli. Substituindo V0 igual a zero, nós temos que velocidade ao quadrado é 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Dessa forma, nós reescrevemos a equação do movimento uniformemente variado para a queda livre, já que a queda livre é um movimento uniformemente variado, vertical, e a aceleração, esse corpo, que é abandonado de uma determinada altura, é acelerado com a aceleração da gravidade local. Podemos estudar as proporções de Galileu para a queda livre. Observe a figura. Nós temos um corpo abandonado de uma determinada altura, então velocidade inicial igual a zero, e a partir dessa ilustração, nós temos que a altura de queda do corpo aumenta a cada segundo de queda. E Galileu Galilei conseguiu demonstrar uma proporção para essa altura de queda. Então, podemos considerar o primeiro segundo de queda. Então, passado 1 segundo, o corpo caiu de uma altura de 5 metros. Lembrando que essa altura foi determinada utilizando a equação da altura de queda. Então, H1 é igual a G vezes T ao quadrado sobre 2. Substituindo G igual a 10, o tempo igual a 1, nós temos que H1 é igual a 5 metros. Então, no primeiro segundo de queda, o corpo cai 5 metros.
No segundo segundo de queda, então vamos lá. Vou determinar uma altura y, certo? Vai ser o quê? Gt ao quadrado sobre 2. Como eu quero determinar a altura de queda para o segundo segundo, o tempo de queda é 2, nós temos que ele cai 20 metros. 20 metros ele cai desde o instante 0 até o instante 2 segundos. Olha aqui, ó, depois de 2 segundos de queda. Para determinar o H2, então, o que eu vou fazer? O H2 é o Y menos o H1, que é a altura de queda apenas no segundo segundo de queda, não depois de 2 segundos, certo? Então, H2 é igual a 20 menos 5, que é igual a 15 metros. Podemos efetuar o cálculo e descobrir o H3, o H4 e assim sucessivamente, a altura de queda para o terceiro segundo, para o quarto segundo, tudo bem? Então, olha só. Realizando esses cálculos, nós chegamos na seguinte proporção. Então, a altura de queda no primeiro segundo nós chamamos de D, certo? No segundo segundo, o que acontece? Ele é um múltiplo do primeiro, olha só. Múltiplos de 5, certo? Então, H2 é 3D, H3, 5D, H4, 7D, e assim sucessivamente, certo? Se ele caísse mais um segundo, quinto segundo de queda, a altura de queda H5 do quinto segundo seria 9D, H6 seria 11D, múltiplos ímpares, tudo bem? Então, ó, lembrando, o H1 é essa altura, o H2 é essa altura, o H3 é essa e o H4 é essa, certo? O Y que eu determinei, o Y é o H1 mais o H2, tudo bem? E se eu somar a altura de queda de cada segundo, eu tenho a altura total de queda do corpo. Então, por exemplo, ó, o que é o H? O H é a altura de queda depois de 4 segundos. Gt ao quadrado sobre 2, 10 vezes 4 ao quadrado sobre 2, 4 ao quadrado, 16 vezes 10, 160, dividido por 2, 80 metros. Eu tenho a altura total de queda, certo? Que é a soma da altura de queda de cada segundo de queda. Essa proporção ela é válida na superfície de qualquer planeta, mas para determinar essa relação, demonstrar que é verdadeira, eu utilizei a queda de um corpo nas proximidades da superfície da Terra.